startups e tudo aquilo que vão sendo atividades empresariais iniciais começam efetivamente a ser mais feitas. E concluo com isso, percebendo aquilo que foi a última feira do Angotic, que todos percebemos e certamente acompanhamos, onde vimos claramente qual é o desenvolvimento tecnológico que o país tem. Perguntar-me-ão, isso chega? Não, não chega. As pessoas estão satisfeitas? Todas? Não, não estão. Há efetivamente referência para se dizer que estamos na Alice no País das Maravilhas? Não, não estamos. Mas é verdade que os indicadores macroeconómicos passam a ser indicadores fundamentais, porque a taxa de inflação é cada vez mais reduzida, 15%, 17%. Percebemos que há um crescente momento em sede daquilo que são, no cômputo geral, o conjunto do setor produtivo para que, de facto, haja mais oportunidades para que as pessoas possam encontrar melhores soluções para a sua vida, e isso significa, numa só palavra, que afinal há um desafio, há um comprometimento, mas não chega para atender todas as necessidades das pessoas. Precisamos de atender aquelas pessoas que infelizmente estão sem emprego, que infelizmente precisam de fazer acontecer melhor as suas vidas, porque estar no mundo, passar pelo mundo, é uma forma de sentirmos que vamos ser felizes, mas para isso temos que haver boa governação. Muito obrigado. Chamar a atenção dos caros convidados que é um debate de conferência. Digamos a Pinhala, são bons argumentos de razão invocados por Norberto Garcia? Boa tarde, Amílcar. Boa tarde a todos os presentes. Ouvir o Norberto a falar é interessante. Agora, eu fui ouvindo o Norberto a dizer, as pessoas não sabem, as pessoas não sabem, as pessoas não sabem, não sabem. E vai citando inúmeras políticas que ele acha que estão a se concretizar. As pessoas não sabem, Norberto, claramente porque isso não tem impacto nas suas vidas. E este é o desafio, não é propaganda, é falar da vida dos cidadãos. E a vida dos cidadãos tem que se resumir no impacto real das coisas, das políticas públicas que estão aqui enumeradas propagandisticamente. Este é o ponto. Propaganda? E propaganda, porque repare, o Norberto fala da zona econômica especial. Ali mesmo onde estão, inclusive é um problema que o Norberto acompanha bem, porque claramente esteve envolvido nesta área militar, onde estão a fazer o fardamento das FA, da Polícia Nacional. Aquelas pessoas lá na zona econômica estão sem salários. Estão a fazer manifestações de rua. Precisam dos seus salários. Mesmo que levares aqui uma Turco, 3, 4 autocarros, aquelas estão à fome, não significa mesmo nada. Angola não pode ser avaliada pelo betão. As pessoas estão aonde? As vidas das pessoas ficam como? E aqui a plateia é jovem, sabe? Felizmente eu não preciso estar aqui a evocar os problemas do país, porque toda a gente sabe quais são os problemas do país. Agora, esta perspectiva, ou a narrativa que efetivamente o Norberto traz, claramente ele veio como membro do Comitê Central, também não podemos lhe pedir muito, não podemos exigir muito dele, ele tem que fazer isso. Só que, Norberto, isso para os cidadãos não conta. E este aqui é o ponto. Nós temos que começar a traduzir o nosso debate intelectual no impacto real das políticas públicas na vida dos cidadãos. Ali vamos construir. Agora, se for para propaganda, estamos cheios. O que a televisão faz, algumas rádios e tudo. Há um programa agora do governo, você passa pelas ruas e tudo, tem autodores, o governo fez. O governo se fez, não precisa tanta propaganda, os cidadãos vão sentir e vão reconhecer que o governo fez. Não precisa colocar autodores nas ruas para dizer, aqui está a agricultura, denúncia onde? É uma fazenda de alguém que está ligado no próprio executivo. Isso não são políticas públicas, Norberto. Então, nós temos que aceitar, e eu estou a chamar isso de desafios. Temos que aceitar que o nosso país está com grandes problemas. E, infelizmente, a economia regrediu. A economia regrediu. O poder de compra dos cidadãos desapareceu. Norberto viajava há 10 anos a fazer o câmbio a 10 mil. Hoje tem que fazer a 100 e tais mil kwanzas. E já não consegues no banco, tem que ir nos mártires para ir conseguir o câmbio. Então o dinheiro está onde? E estamos aqui com um país a produzir efetivamente. O petróleo está a vender. Há uma tese que se está a trazer em que o setor não petrolífero está a crescer mais do que o setor petrolífero. Aqui alguém acredita nisso? Angola, mesmo assim, vamos fazer 30 dias sem vender petróleo. Isso aqui vai ter dinheiro? Vai ter como? Não tem como ter dinheiro. Por quê?
O setor não petrolífero não tem investimento, o empresariado nacional está a morrer, falem com os empresários nacionais. Aqui um ou outro investimento que está a andar é por via de investimento estrangeiro. O país está toda hora a se endividar, toda hora o governo angolano está a anunciar dívidas. Mas, E doutor temos que Sapinhala, pensar nisso. o setor como privado está a perspectiva. crescer ou não? O doutor Norberto falou aqui do setor privado, porque foi diretor do Amilcar. investimento privado. Está Amilcar. ou não a crescer? O setor privado num país tem como barômetro principal o empresariado nacional. Você vai estar aqui a dizer que fizemos dívida de X milhões. Muito bem. Vai para onde? Para a zona econômica que o Norberto está a falar. Qual é o impacto da zona econômica? Zero. E eu estou a dizer, os homens da farda, estás a sair agora da casa de segurança do presidente da República, vocês não pagavam. Tem dívida aí. Então, nós não podemos estar toda hora a trazer o país propagandístico, quando nós sabemos efetivamente que não... E Amilcar, e uma vez mais agradeço essa pergunta, e o Amilcar tem estado a moderar muitos debates com vários empresários nacionais e eu acompanho. Obviamente, a economia está tão sufocada, mas tão sufocada, que a iniciativa privada, vamos lá ver, poderia alavancar a economia, mas se tirou o tapete aos cidadãos. Se olharmos para 10, 12 anos atrás, e até como permitam citar aqui o cota William Toné, via-se pelas ruas de Luanda, quase em cada beco, cada um tinha um negóciozinho dele. Até mesmo venda de frango e tudo mais. Hoje nem isso mais tem, porque para comprar frango é sócia. E eu tenho dificuldades de seguir a narrativa do Norberto, porque propaganda, para mim, diante dos desafios do país, ainda devia ser uma coisa a esquecer. Porque o familiar do Norberto que está no Kwanza Sul passa as dificuldades que se calhar o Norberto não passa, e o Norberto vem dar a cara para dizer que o país está bom. E o primo dele lá no Kwanza Sul está dizendo, mas esse primo como é então? Porque também não podemos avaliar o país por Luanda. E estes que são os desafios reais do Angola de hoje. Fazer um diagnóstico desapaixonado para, por via do diagnóstico feito, criar políticas públicas eficazes. Se nós dissemos que estamos a crescer, mas a maioria da população passa fome, esse crescimento não representa absolutamente nada. Muito obrigado. Teixeira Cândido. Como é evidente, eu não resisto à tentação de responder em um minuto, que eu depois vou ficar calado, vou dar espaço aos outros. Mas eu tenho, e tinha certeza, sim, é um debate, e eu tinha certeza que o Sapinhala tinha que inventar uma desculpa para desconstruir uma narrativa que é lógica. Porque eu sei que até o Sapinhala já fica um bocado invejoso das coisas boas que o governo vai fazendo. Tu tens esse problema. Mas a UNITA terá que esperar um momento para tentar ver se consegue governar minimamente bem. Se bem que no meu sonho, aquele que tu já sabes, que eu contei da outra vez, eu já escalpelizei qual é o problema que se coloca. E o meu amigo Sapinhala, que não é de hoje, já vem dos nossos debates de outros carnavais, não é? E às vezes é preciso corrigir algumas coisas que tu estás aqui a dizer. Eu falei de números, tu não falaste de números. Primeiro erro. Deixa-me só terminar. Não, eu não te interrompi. Eu não te interrompi. Estás a fazer ponto de Tu vais falar a minha seguir. fala. Tu vais falar a seguir. Não, tu vais falar a seguir. Tu também fizeste a minha fala e eu não interrompi. Eu vou ficar calado. Desculpa. Tu não falaste de números, eu falei de números. Eu gostava que tu fundamentasses quando é que um investidor privado, por investir, por ser investimento privado, está a contrair uma dívida para o país. Não é dívida para o país, é investimento. Está errado, conceito errado. Não. E é isso que é preciso dominar e conhecer. Um investidor privado que vai investir não está a trazer dívida para o país. Primeira questão. Segunda questão. Todo o mundo, e a China é o que é hoje, por causa de uma coisa que se chama investimento privado. E as pessoas, nós temos que explicar bem, porque isto é assim, propaganda é o que tu estás a fazer, não é o que eu estou a fazer. Eu estou a falar de números. Estou a falar de números de governação. Agora vou-te dizer uma coisa. Não é a maior parte das pessoas que passa dificuldades. É uma parte das pessoas que passa dificuldades. Porquê? Eu explico. É uma parte das pessoas. E deixa-me explicar porquê. Norberto, eu quis te responder, mas agora já passo o micro para o Amilcar, porque afinal as pessoas entenderam. É normal. E vou explicar porquê. A dificuldade, para fechar, Norberto. a dificuldade de que eu me refiro, a dificuldade que ele se refere, e aqui vocês estão a fazer uma análise injusta. De que dificuldade estamos a falar?
O Sapinhala passa dificuldades? Eu passo dificuldades? Atenção! Quando nós estamos... Espere, vamos lá chegar. Eu não faço análises apaixonadas, faço análises desapaixonadas. Norberto Garcia. E por isso é que esses debates, não podemos ter pressa de sair daqui, só um minuto. Não podemos ter pressa de sair daqui. Esses debates têm que ser com paciência para que possamos explicar as coisas como devem ser. Finalmente eu termino, só para dizer o seguinte. O crescimento populacional em Angola é de 3,5 por ano. Sabem o que é que significa isto? Significa que nós temos que preparar melhor as escolas para colocar todos nós e continuarmos num desafio de preparar melhor as pessoas para o desafio do mercado. O mercado não tem paixões. E o número de pessoas que passa dificuldade nunca poderá ser superior ao número de pessoas que não passa. Esta é que é a realidade. Portanto, nós temos que perceber depois se o nosso sonho da nossa vida está efetivamente a ser concretizado. E eu não disse, concluo já, eu não disse que o país está bom. Eu disse aqui que o país está todo bom. Eu não disse isso. Eu disse, honestamente, que isso não é Alice no País das Maravilhas. Exato. Estamos a experimentar dificuldades. Obrigado, Foi isso que eu disse. E eu mantenho o que eu disse. Garcia, não vamos monopolizar o debate, por favor. Não vou dar a palavra porque estamos a fazer... Eu vou dar a palavra depois. Vamos fazer uma primeira ronda ouvindo os 4 convidados. Teixeira Cândido, jornalista, antigo secretário-geral do Sindicato de Jornalistas, muitos desafios no setor dos médias. Na sua opinião, quais são os grandes desafios hoje para a comunicação social? Bom, boa tarde a todos e obrigado ao Osvaldo pelo convite e aqui aos companheiros do painel. Eu acho que a colocação que o Osvaldo faz ao tema impõe-nos que façamos uma reflexão primeiro para sabermos se, e aqui para mim o meu ponto de partida é aferirmos se a transição política que se iniciou em 91 ficou concluída. Temos 12 estudos que sustentam, e portanto existirão outros, mas vou citar 12 estudos, por exemplo, que refletiram em relação à transição política para o multipartidarismo. Um dos quais foi orientado por Nuno Vidal e Justino Pinto de Andrade, publicado pela Universidade Católica em 2006. Encontrarão lá várias reflexões. O outro dele foi agora publicado em 2025 por Paulo Inglês e outro estudioso, que é uma antologia, não é, que reflete sobre o pós-eduardismo, se terá havido mudança ou não. A conclusão, quer do primeiro estudo, quer do outro, é de que a transição política não se efetivou. Dito de outro modo, continuamos a ter um regime político formalmente democrático, mas que materialmente de partido único. Quais são esses sintomas? Vários. Portanto, podemos citar um conjunto de sintomas para podermos, então, mensurar esse regime político. Entretanto, podemos citar apenas 3 ou 4 exemplos. A Constituição da República de Angola diz que a democracia que adotou o Estado angolano é, por um lado, representativo, por outro lado, participativo. Não temos autarquias desde 92, a altura em que, pela primeira vez, foi consagrado na Lei Constitucional de 92. Angola é o único país da África Austral que não tem autarquias. Não temos rádios comunitárias. Estamos a falar do direito à informação. Angola é o único país da África Austral, percorram aqui o Congo Democrático, a Namíbia e outros, e não há rádios comunitárias. Quer as eleições autárquicas não se realizam por vontade unilateral do Partido-Estado, porque não entende e não consente a possibilidade de partilhar o poder, e isso tem depois consequências, obviamente. Quando dizem Partido-Estado, significa o quê? Partido-Estado, está a falar do MPLA, partido do MPLA, governa de 75 até hoje, é um partido-Estado no sentido de que concentra o poder em si e não permite, na realidade, que se realize a democracia participativa. Temos a democracia representativa, sim senhor, temos aí os deputados, que são resultado exatamente disso, bem ou mal, mas estou aqui a elencar um conjunto de indicadores para sustentar a minha tese de que a transição política que deveria ocorrer a partir de 91 até hoje, ela não se efetivou. Eu cito a ausência de eleições autárquicas
rádios comunitárias, as dificuldades que o cidadão tem para exercer a liberdade de expressão, e aqui a liberdade de expressão é o direito à manifestação, por exemplo, essa grande dificuldade que as pessoas têm, tudo isso eu designo como sintoma de um sistema político que não é efetivamente democrático. Ora, qualquer um de nós pode fazer a vossa avaliação. Temos órgãos superintendidos, órgãos de comunicação social superintendidos pelo Estado. Se fizermos aqui um inquérito assim, quem está satisfeito com o pluralismo político que promovem os órgãos de comunicação social públicos, não sei o que é que dirão. Se calhar o Osvaldo fica com essa incumbência de fazer um estudo sobre o nível de satisfação dos cidadãos em relação à prestação dos órgãos públicos. E por que não é expectável que os órgãos públicos tutelados pelo Estado promovam o pluralismo e liberdade de expressão? Exatamente porque temos um Estado que controla tudo. Resultado desta ausência de democracia efetiva, resultado da ausência da democracia participativa, está exatamente no facto de termos que esperar. Há aqui um exemplo caricato. Em Dalatando, havia um enorme buraco, assim, no centro da estrada principal. O governo provincial não poderia reparar aquele buraco porque era da competência do Estado, do governo central. E o governo central nunca chegava lá. E quando chegava lá, passava pelo buraco e não se lembrava que aquele buraco podia criar constrangimentos. Isso reflete a centralização. Ora, se você não tem autarquias, é difícil falar em saneamento básico. É difícil falar em eletricidade. Por outro lado, a ausência dessa democracia efetiva, temos um Estado, no que a economia do mercado diz respeito, confuso. Nós não sabemos se nós temos uma economia de mercado ou não, uma economia centralizada. Vocês vão encontrar o Estado nas empresas de limpeza, o Estado tem empresa de limpeza, o Estado tem empresa de transportes públicos, o Estado tem órgãos de comunicação social, o Estado tem banco, o Estado tem indústria, tinha Popalá, não sei, Norberto, já fecharam ou não? Popalá. Popalá. Tu estás mais informado que eu. Não, Popalá. Pronto, o Estado tinha Popalá. Quer dizer, até para vender comida, o Estado fazia. Isso não é economia de mercado. Não é possível termos uma economia de mercado nesses termos. Ao invés de termos entidades efetivamente reguladoras, a Sonangol também vende combustível, assim como o privado também vende combustível. Ele depois, agora que se criou a agência, supostamente regula, mas é concessionário por um dia e no outro dia é vendedor de combustível. Não é possível termos uma economia de mercado. E isso... Não, calma. Isso não é possível. O Roberto falou mais do que eu. Isso não é possível. Não é possível pensarmos numa economia efetivamente de mercado se nós não temos um regime político de facto. E não sou eu que o digo. A Alvangola, que é a empresa do meu amigo David Boio, tem estado a fazer um conjunto de estudos, acho que o Norberto já deve ter tido acesso a esses estudos, que refletem o nível de confiança do Estado, das pessoas nas instituições. O último dos quais diz, por exemplo, que só 50% dos angolanos é que sentem a vontade para expressar a sua opinião. Diz mais, apenas 50% de angolanos, não, apenas 39% de angolanos confiam que as eleições são livres e justas. Ou seja, se a confiança da comunicação na Comissão Nacional Eleitoral é de 30%. Não, eu não estou a falar de fraude eleitoral, estou a falar da confiança, da percepção dos estudantes. Não, Norberto, não me vai desviar não me vai desviar desse. Não, eu estou preparado por isso. Portanto, estou preparado para isso. Vamos concluir. Eu não me vais concluir. Portanto, deixa-me continuar. Meu senhor, eu não falei em fraude eleitoral. Norberto quer desviar a abordagem. A minha abordagem é que nós não temos efetivamente uma democracia, e esses sintomas que eu acabei de citar refletem exatamente isso. Se não temos uma democracia, tudo o resto que nós aqui discutimos são consequências. O nível de desemprego. Norberto fala em crescimento. Norberto, o salário mínimo nacional são 100 mil kwanzas. 100 mil kwanzas abaixo de $100.
abaixo de $100, como é possível desenvolver? Se não há consumo, não há crescimento. Calma, Norberto, calma. Calma, está bem. Eu vou contestar. Não, Norberto, calma. Calma, Norberto. Se não há... Posso falar? Posso falar, Norberto? Se não há consumo porque a população não tem dinheiro, como é que é possível falar em crescimento econômico? Como? Se não há consumo, como é que nós falamos da distribuição da riqueza? Como é que você distribui riqueza se você está a pagar a menos de... O salário mínimo nacional é inferior ao da Namíbia, é inferior ao da África do Sul. Como é que você compete com essas economias? Muito obrigado, Teixeira Cândido. Tudo o resto que nós falamos aqui, Amílcar, nós vamos andar à volta do desemprego, vamos andar à volta da qualidade do ensino. Mas temos de debater essas questões, são as nossas questões. Deixa-me só situar. O que estou a dizer são sintomas. São sintomas de quê? São sintomas da ausência de uma democracia efetiva. São sintomas de um sistema político, segundo o último ranking, que ainda é uma autocracia. E é de tal sorte uma autocracia que se o teu principal instrumento de gestão é o Orçamento Geral do Estado e você está obrigado, nos termos da Constituição, a apresentar a Conta Geral do Estado depois da execução do orçamento, você apresenta a Conta Geral do Estado 2, 3 anos depois de executar, você não respeita. Calma, Milonga. Você não respeita. Desculpa. Você não respeita a Constituição. Ponto número 1. Ponto número 2. Se metade do teu orçamento vai para o serviço da dívida pública, se metade do teu orçamento vai para o serviço da dívida pública, como é que você distribui a riqueza? Como? Muito obrigado, Teixeira. Vamos ter a oportunidade de abordar outras questões ligadas à vida social e económica do nosso país. Milonga Bernardo, jornalista, deputado hoje da Assembleia Nacional. É essa a sua perspectiva? Muito obrigado, Amílcar. Aproveito para saudar a todos presentes, de modo particular aos circunstanciais colegas do painel. O tema é sugestivo, Angola em perspectiva, onde estamos e para onde vamos. Amílcar, eu antes gostava de fazer aqui algumas notas, sobretudo o que foi dito pelo Teixeira. Teixeira, em bom rigor, a Conta Geral do Estado tem sido apresentada em tempo útil. Nós já não temos problemas quanto ao cumprimento do prazo da Assembleia Nacional da Conta Geral do Estado. Essa há 2 anos. Há 2 anos, que já não há atraso. O Teixeira, que é fazedor de opinião, deve estar informado para não deturpar. E eu estou aqui ao lado de um deputado, de 2 deputados, tenho ao meu lado esquerdo um deputado, à frente de mim uma deputada que podem confirmar este dado. Era importante. Depois, outra nota também que é importante fazer. Outra nota também que é importante fazer tem que ver com o reconhecimento de um direito fundamental que é a liberdade de expressão, consagrada em sede da nossa Constituição, nos termos do artigo 40. Nós temos essa responsabilidade de falar com os cidadãos. Que os direitos e liberdades, garantias fundamentais não se concretizam por si só, ou seja, não são absolutos. A liberdade de expressão, eu no meu uso da minha liberdade, se ofender o Adriano, estou a extravasar a liberdade de expressão. Eu posso expressar uma opinião, posso contrariar com o Adriano, só que tenho limites. E é também a Constituição quem o faz. E todo cidadão que sentir que o seu direito, a sua honra, a sua imagem, o seu bom nome for vilipendiado por alguém que não usa da sua liberdade de expressão, tem o direito de intentar uma ação. E isso resulta de todo e qualquer Estado de Direito democrático. É importante dizer isso. E essa é uma velha discussão que eu e o Teixeira temos de outros momentos, sobretudo quando entramos para a discussão da responsabilização ou não dos jornalistas, e ele sabe qual é a minha opinião quanto a isso, e também sou jornalista, estou à vontade para falar sobre isso. Bom, agora, entrando claramente no tema, Amílcar, eu penso que para nós compreender onde estamos e para onde vamos, temos que olhar para onde saímos. E trago números, trago dados disponíveis.
após a nossa independência, o país tinha qualquer coisa como 6,5 milhões de habitantes. Hoje, nós somos cerca de 35 milhões de habitantes. Por que é importante olhar para esses números? Para perceber efetivamente que, apesar... Temos aqui um desafio demográfico. O desafio demográfico pressiona para a concretização de instrumentos sociais, escolas, hospitais, mais emprego, mais habitação, tudo isso. E hoje nós temos, pena é que não está aqui o Carlos Rosado, que gosta de números, hoje nós temos um crescimento demográfico que é superior ao nosso PIB. Tanto é que a previsão que se tem para o crescimento demográfico, a estimativa é que para 2050 nós sejamos 68 milhões de habitantes. Voltemos aos números. Onde estamos? Mas onde saímos? Nós começamos um país que, em termos de saúde, após a independência, tínhamos qualquer coisa como 320 unidades de saúde nos mais diversos níveis. 320 em toda Angola. E quantas unidades temos hoje? Hoje temos qualquer coisa como 3.355 unidades de saúde nos mais diversos níveis. Chega? Não. Estamos satisfeitos? Não. Fizemos isto é nada? Para quem diz que nada está a ser feito. Sair de 320 para 3.335 é nada, isso é igual a nada. Temos de mudar os nossos conceitos de números. Vamos para o setor da educação. Após a nossa independência, o país tinha apenas uma única universidade, uma única instituição de ensino superior. Quantas temos hoje? Hoje nós temos qualquer coisa como 106 instituições do ensino superior em todo o país. Nas 21 províncias, temos instituições do ensino superior em 19. Chega? Não. Mas isto é nada. Claro que não. Claro que não. Para o setor ainda da educação, importa dizer que nos outros níveis, em 1975, 85% dos angolanos não sabia ler nem escrever. Hoje nós estamos muito abaixo disso. É porque foi feito algum trabalho. Portanto, a narrativa de botar tudo para baixo, de que nada está a ser feito, não colhe. Nós compreendemos efetivamente, e o MPLA não nega, que os angolanos, nós angolanos, temos muito ainda por fazer. Mas temos obras por preservar. E quando falamos de preservação, Amílcar, quando falamos de preservação, e aqui também temos que fazer pedagogia, o bem público não é um bem, não é um património para o militante do MPLA, é para o angolano. Nós temos que preservar as nossas conquistas, colocar a mão na massa para lançar obras, faça os desafios, que não são poucos. Eu reconheço que temos desafios na educação, na saúde, na energia, e reparem um exemplo muito peculiar do setor da energia. Há 10, 15 anos atrás, em quase todos os pontos, mesmo na cidade de Luanda, pelos passeios, nós éramos invadidos por geradores. O fenômeno Fofandô, enfim, hoje, este é um fenômeno praticamente inexistente. Foi ou não foi feito investimento? Há ou não há obras? Então, por que alguns angolanos dizem que o MPLA não fez nada? Isso é certo. Podemos fazer, mas não é coerente. Há que haver coerência. Tem a legitimidade de fazer. Até pode dizer que não fez nada, mas não é coerente. Porque nós estamos a trazer números que são disponíveis. Atenção, estes números estão disponíveis. Democracia pressupõe isso, não é? A capacidade de ouvir e ser ouvido. Eu fui ouvindo e não interrompi ninguém. Portanto, essa é a nossa cultura. Responda também as minhas questões. Por favor, Amílcar. Em relação à acusação ou à interpretação de Teixeira Cândido sobre
partido-Estado? Deixa-me dizer o seguinte, Amilcar, nós fizemos uma opção política e nós discutimos isso, felizmente fizemos juntos o mestrado, somos amigos há muito tempo, estamos condenados na academia a discutir desde o ensino médio. Eu tenho uma posição muito clara relativamente àquilo que é o nosso sistema político. A forma como o Teixeira classifica, eu não concordo. Aliás, um regime autoritário não tem instituições funcionais como o nosso. Um regime autoritário não negocia ideias de quem tem o poder, digamos, quem tem legitimidade de voto bastante para passar as suas normas com o seu voto. Não negocia com a outra representatividade. E eu vou dar o exemplo. Falou, por exemplo, da questão do pacote autárquico que está na Assembleia Nacional. Eu, por acaso, faço parte dos deputados que estão na Comissão Técnica para discutir. O pacote autárquico que está na Assembleia Nacional tem, digamos, temos propostas e temos projetos. Documentos da iniciativa do Executivo e documentos da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. A orientação que os deputados do MPLA têm da direção do seu partido é, acreditem, e eu posso provar também com números, é que para as questões mais sensíveis do país, esgotar o máximo para o consenso. Há de lembrar a discussão do pacote eleitoral, onde o MPLA e a UNITA tiveram posições bastante antagônicas, e de 3 normas, a Lei Orgânica das Eleições Gerais, a Lei Orgânica sobre o Funcionamento da CNE e a Lei do Registro Eleitoral, somente uma é que não houve voto por consenso. Por quê? Porque um artigo... Qual foi? Eu estou em dúvida se a Lei do Registro Eleitoral Oficioso ou a Lei Orgânica sobre a composição da CNE, uma das duas. As outras 2 foram votadas por consenso. Eu fiz parte, como deputado relator, da comissão negocial que envolveu o Executivo. Eu não estou a ver um Estado autoritário, autocrático, que tem voto bastante para fazer passar as suas posições ilegitimadas. Eu ouvi Teixeira. Isso é que é autocracia, está a tentar fazer. Pronto, tem que ouvir. Tem que ouvir. Pois. Porque o MPLA, se quisesse, poderia fazer a imposição da maioria, mas não fez. Obrigado. Porque o MPLA entende que os angolanos não são apenas representados pela vontade e visão do MPLA. E nós construímos uma lei que a sociedade aplaudiu. Hoje, para o pacote eleitoral, deixa que lhe diga, e já que está a dizer não, nós temos uma comissão técnica, eu também faço parte dessa comissão técnica, por 3 vezes não se reuniu por ausência do meu colega do grupo parlamentar da UNITA. Tenho que fazer essa inconfidência, é abono da verdade. Muito obrigado. Adriano Sapinhala, atenção, eu sou apenas um moderador, sou um mediador deste debate e vocês têm que respeitar, até porque temos transmissão radiofónica e televisiva em direto. Já lhe vou dar a palavra, mas quero ouvir o Adriano Sapinhala. Estamos a falar de uma Angola em perspectiva. O Sapinhala não está a dissociar isso, é deputado da Assembleia Nacional. Pergunto-lhe onde é que Angola tem melhorado? Assim, antes de responder à pergunta, eu tenho que responder o Norberto, que dizia que o Norberto, não passamos mal e então não se pode dizer que a maior parte dos angolanos passa mal. Norberto, primeiro, é preciso dizer que eu sou deputado, somos 220 deputados, Angola tem perto de 40 milhões de cidadãos. Não se pode medir o barômetro do bem-estar do angolano, não pode ser a Assembleia Nacional. O pressuposto está errado. E ele também, o Norberto, que vem do Executivo, claramente que está melhor de vida. Só que eu, se quiser comparar quem está a passar fome, não posso olhar para o Norberto. Porque claro que o Norberto não passa fome. Isso são questões óbvias. Agora, aproveitar-se do facto de eu ser deputado, para me apontar também, não, o Sapinhala não passa mal. Vamos então elevar o debate? Temos, não, isso é mesmo que é elevar, porque o resto é insulto. Tá certo. Não podemos olhar para a maioria dos angolanos e dizer que vai medir pelo deputado quem está a viver bem e quem está a viver mal. Certo, Sapinhala, estamos de acordo? Onde é que Angola tem melhorado? Onde é que Angola tem melhorado? Bom, para a perspectiva do Norberto e o
Milonga, que vieram em representação do partido deles, do Comitê Central e tudo, depois vão dizer. Eu felizmente não tenho essa obrigação, porque ainda estou preocupado com o que está mal. Agora, se eu ficar aqui, porque não, nós fizemos, isso mesmo o Norberto está a fazer bem, Amilcar, peço desculpas. É mesmo o papel dele. Agora, eu tenho que dizer ao Norberto e ao Milonga, que também tem que, como já tenho dito, descer um pouco do pedestal da humildade e começar a olhar para o país real. Porque estar toda hora há 50 anos a governar, há 50 anos a governar, traduzir a governação no slogan não dá certo. Vamos então às suas ideias. Então, nesta perspectiva, Amilcar, agora também tens que te segurar, não fica a levantar o dedo. Disseste há pouco que não podia pedir o Amilcar, não podia pedir a palavra, agora também está aí, lá levantar o dedo, ainda só falei uma coisa. Então, Amilcar, eu estou a dizer que no âmbito dos desafios do país, nós temos que olhar desapaixonadamente, aceitar os erros e olharmos para um caminho que nos leve para o crescimento. Na última sessão plenária, e o Milonga não me deixa mentir, eu perguntei ao secretário de Estado do Tesouro, que esteve lá a falar dos dados sobre o crescimento do país. E eu disse, quando é que nós vamos ter esses dados, toda hora crescimento em desenvolvimento do país? Porque como é que um país que tanto cresce não se desenvolve? Há aqui economistas, eu não sou economista e até respeito muitos economistas. Vamos crescer, e o desenvolvimento nenhum. Alguma coisa está errada. Onde é que, em termos de prioridades, temos estado a falhar? Repare, falou dos hospitais, o Milonga. Só que o Milonga esqueceu-se que o sistema de saúde de um país não são as paredes. É um conjunto. E o Milonga vem codados de paredes. Esqueceu-se que tem pessoas que procuram pelos serviços de saúde nos hospitais angolanos. E que também sabe-se que maior parte dos governantes angolanos, se não todos, não procuram os serviços de saúde de Angola. Nesse preciso momento que estamos a falar, há especulação sobre a visita privada do presidente da República, onde se evoca que também está com alguma patologia ou coisa parecida. Não tenho confirmação nenhuma, mas se calhar o Norberto depois diga, do Comitê Central tem que ter informação. Então, se é que ele está com esse problema, está a inaugurar tantos hospitais, e vimos o presidente a dizer na inauguração daqui do Hospital Dom Alexandre do Nascimento, que por acaso temos equipamento de ponta, não temos mais necessidade de evacuar pessoas por causa de certas patologias. Então deviam também os governantes frequentar esses hospitais. Muito obrigado. Então, não, Amilcar, por amor de Deus. Vamos gerir, é um debate. Está bem, mas perguntaste-me ideias, agora estou a trazer, aguenta um pouco. Porque senão fica difícil. Eu ainda só rebati os outros. Osvaldo, vamos devagar. Então, quando falamos mesmo da questão da educação, da saúde, que são os setores que, por via de regra, promovem concursos públicos para empregar os cidadãos, até pessoas que participam dos tais concursos estão há 2, 3 anos com notas positivas, mas não são enquadrados. E este é que é o país real, Norberto. Tem que entender que vocês têm que ser porta-vozes dessas preocupações. No painel não vais ter coragem de dizer isso, mas lá em Surdino, fale lá com os chefes. Este é o país que está mal, que os cidadãos procuram melhorar. Agora, se nós ficarmos só toda hora, temos crescimento, temos desenvolvimento, temos bem-estar, temos etc. Vem com estatísticas do tempo do colono, bate na parede, como diz na gíria, mas na prática a pobreza está atrás dos angolanos e não há solução de quem diz que governa há 50 anos. Norberto dizia que já tinha conversado comigo o tempo em que mais ou menos a UNITA podia governar. Só que isso não depende da opinião do Norberto, tem de depender do voto dos cidadãos. Aí estamos a falar de soberania do povo. É a democracia aqui, o Teixeira reclama. Obrigado, Sapinhala. Agora, se o Norberto acha que ele é que vai ditar quando é que a UNITA entra, aí sim, é fraude que estás a procurar saber. Obrigado, Sapinhala. Roberto Garcia. Bom, como vocês calculam, é sempre
apaixonante estarmos numa plateia com o Sapinhal, porque ele tem um prazer imenso de estar aqui neste debate e nesse formato. Ó Sapinhal, ainda bem que hoje o Amílcar, ao falar do teu currículo, falou da tua idade. Fiquei muito satisfeito com isso, porque andaste a esconder isso muito tempo. Mesmo naquele nosso debate do Quito Carnaval escondeste. Parecias que eras mais velho. Não, o meu currículo é público. Se não sabias, é tua desatenção. Mesmo quando debatíamos em Nazimbo, já sabia. O meu currículo, vai na Google, fala Adriano Sapinhala. Isso tudo que o Amílcar, as 20 páginas que o Amílcar estava para ler aqui, tudo está lá. É público. Só eu não preciso estar a andar com ele toda hora. Nasci em 77, nasci em 77. Agora, o menor de idade não significa falta de conhecimento. Norberto não vai por aí. Porque se for o caso, miúdo é ele. Se for o caso aqui no painel, miúdo está aqui. Porque aqui o Norberto e eu somos os mais velhos. Agora deixa a criança dos milonga e tudo se resolver. Não vem com fatalidade. Vamos debater ideias. Não, desculpa, só mesmo uma nota, Amílcar. Nós já temos. O debate político é interessante, mas temos que ter elevação, não falar com desconsideração. Não falar com desconsideração. O Milonga Bernardo é chefe de família. Não. Mantenha a urbanidade. Eu sei que você precisa de algumas notas para colocar nas redes sociais, mas sem desconsideração. Não baixa tanto. Não baixe tanto, por favor. Sapinhala, tu não me deixaste, companheiros. Não, tu não. Primeiro, Sapinhala, tu me interrompeste, que me fazes sempre. Eu nunca te interrompo, mas tu me interrompes sempre porque não queres que lá em casa saibam o que eu vou dizer. É sempre assim que tu fazes. Norberto, por favor, vocês são formadores de opinião. Sim, somos, mas temos é só para temos aqui uma plateia muito diversa, sim, porque e com transmissão em direto. Eu sei que depois vais fazer os cortes nas redes sociais para pôr os teus aplausos. Eu sei que isto é assim, mas eu não estou preocupado com aplausos. Não vai fazer. Sabes o que é que me preocupa? A mim preocupa falar a verdade. Eu falo a verdade. Eu não ando às curas, eu falo a verdade. E quando eu estava a dizer isto, era para te dar nota de que os factos que nós estamos a trazer correspondem à realidade histórica e correspondem àquilo que é a nossa proposta em relação ao país. Nunca me viram dizer aqui que isto é um Alice no País das Maravilhas. Não é verdade. Eu disse aqui isso. Não, eu Sim, Norberto, quais são os desafios? Não, já vou. Amigo, tens de ter um bocado de paciência. Não, é que a Ordem dos Advogados vai tomar conta da sala dentro de pouco tempo. Sim, mas a Ordem espera um bocado. Vamos não vai esperar, tem outra sala pago. aí. Porque assim, as pessoas vieram cá, as pessoas querem ouvir. Sim, certo? nós temos o tempo contado e vocês têm que ser racionais. Agora, eu sei que o teu exercício é comunicação, mas nós temos que prestar essa informação. Agora, meus caros, eu nunca vou dizer que o país está todo bem. Não é verdade. Ninguém vai ouvir dizer isso. Eu nunca disse isso, nem falo nisso. Onde é que não estamos bem? Onde é que não estamos bem? Eu vou só completar os dados que o Milonga estava a dizer, para depois ir para onde é que estamos mal. O Milonga ia continuar a dizer que nós, depois da independência nacional, tínhamos 19 médicos. 19. Hoje temos, só inscritos na ordem de médicos, 11.390 médicos, sem contar com aqueles que estão sem emprego, mas já estão formados. Mas que estão sem emprego. Enfermeiros, mais de 50 mil. E as unidades hospitalares de que ele falou são, de facto, unidades hospitalares. É um desprestígio. A menos que o Sapinhala nunca tenha ficado doente. Ele é um super-homem e nunca ficou doente. Como o Sapinhala nunca foi a nenhum hospital. Ou então, se cuida, se calhar é quando ele vai para Portugal. Ele vai a Namíbia. Ou vai a Namíbia. Se vai a Namíbia, também cura-se lá. Portanto, é lá onde ele vai. Mas os nossos hospitais curam pessoas. É tudo bom? Não. Por exemplo, eu não gosto de algum atendimento que não é bom. Vocês sabem que há algum atendimento nos hospitais que não é bom. E todos nós temos que lutar para termos o melhor atendimento hospitalar. Mas está-se a melhorar nesse sentido. Não é totalmente mau. Quem vai ao Zacó de Menezes? Quem já foi ao Zacó de Menezes? Vou dar um exemplo. Foi mal atendida? Não teve lá o... Teve o bebê no Zacó de Menezes? Teve? Como é que foi? Houve alguém que lhe maltratou? E aí é um hospital público. Tá bem, ninguém fala disso. Eu só falo dessas verdades. Se você for agora ao Hospital de Cacoaco, que é um dos melhores hospitais do país, claro que vai encontrar pessoas que podem não ter a qualificação profissional desejada. Esta aqui é a questão.
E nós estamos aqui com essa lógica do populismo, que é isso que o Sapinhala gosta de trazer, porque isso lhe ajuda na popularidade que ele quer ganhar. É normal que o faça, mas tem que discutir com seriedade. E eu não sei discutir sem seriedade. Eu acho que devemos falar com sentido de Estado. E é essa a diferença entre o MPLA e a UNITA. Nós temos sentido de Estado. Há coisas erradas? Agora vou dizer o que é que está mal. O que é que está mal? Nós temos que melhorar o comportamento das pessoas nas instituições públicas. Há pessoas nas instituições públicas que atendem mal o cidadão. Eu não é. Temos de melhorar. Estou a falar mentira? Não. Temos que pedir a muitos governantes, a alguns governantes, para melhorarem o seu comportamento na gestão de governação. Eu não é. Temos que pedir a alguns cidadãos, quer nos partidos políticos, quer nas administrações municipais, quer nos ministérios, para acabarem com a corrupção, com a micha. Eu não é. Pronto. Eu, como não sou micheiro e assumo isso, embora o Sapinhala tenha muita inveja disso, ele fala muito disso. Inclusive, há dias até fez um vídeo para me atacar. E eu ali lamento, e hoje mesmo, estava mesmo à espera de ti para dizer isso, olhos nos olhos. Porque, não, vais mesmo responder, mas tu és estudante, tu és licenciado em Direito, tu és jurista. E tu sabes, sim, tu és jurista. Estou a falar jurista, numa forma geral. Para és advogado ou não, isso é outra discussão que depois podes ver. Agora, Sapinhala, tu não podes levantar a questão da minha absolvição como tu levantas. Porque, de facto, em sede do direito penal, a responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível. E quando há um processo com trânsito em julgado, tens que respeitar a decisão judicial. Portanto, é muito importante que isso seja. Agora, eu estou muito satisfeito, porque, felizmente, o meu quadro reputacional não é questionável. Ninguém vai dizer que o Norberto é corrupto, porque nunca me atacam aqui. Dizem só, bajulador. Não, eu não sou bajulador. Bajulador é aquele que elogia para ter cargo. Eu nunca fui à procura de cargo. No MPLA me chamam para os cargos. Atenção, se alguém disser que o Norberto foi procurar cargos, está a mentir. Eu não vou atrás de cargo. Dão-me uma missão, ordem dada, missão cumprida, eu vou cumprir. Segunda nota. Terceira nota. Como nós andamos nessas coisas todas, há um reconhecimento internacional. Vão ao YouTube agora, prêmios Norberto Garcia, vão lá ver. Estão lá os prêmios. Não é por outra razão, é por transparência e trabalho com responsabilidade. Nós, para estarmos aqui, temos que ter moral. E nós fazemos as coisas com esta moral. Agora, a nossa responsabilidade é continuar a dizer o que está mal. Vou continuar a responder a questão que ele colocou. Alguns de nós, nos nossos partidos políticos, na UNITA, no MPLA, porta-se mal. Eu recebo, quer indivíduos do MPLA, quer da UNITA, que vão ao meu gabinete colocar problemas. Da UNITA, então, já nem digo. Volta e meia, tem lá 15, 16, 20 pessoas que vêm me colocar problemas. Muitos dos quais até, agora como o Sapinhala está a ficar um bocado mais meu amigo, se eu me abro um bocado mais com ele para lhe dizer o que é que me vem dizer. Para ele também ajudar a resolver alguns problemas que lá estão, que são problemas graves. E muitos dos quais até estão aqui na sala. Claro que eu não vou indicar os nomes, né? Não vou, porque senão já sabem o que é que vai acontecer, né? Já sabem. Mas estão aqui, vieram aqui, e vieram ouvir aquelas coisas que o Sapinhala aqui está a dizer. Mas quando está lá no partido, não corresponde à verdade. E é este medo que eu tenho um dia. Por isso é que eu disse, Sapinhala, não é que dependa de mim a situação da UNITA, amanhã ser ou não ser. O povo sempre tem a vontade de dizer as coisas, Sapinhala. E nós temos que fazer o quê? E aqui o Omirga tem razão. Nós fazemos opinião. E nós não podemos induzir essas pessoas aqui em erro. Essas pessoas aqui têm que saber quem nós somos. Cada um de vocês tem que ter consciência de que nós estamos a fazer política, temos que fazer política séria para as pessoas. E não é porque amanhã queremos fazer uma coisa diferente. Não. Nós queremos fazer as coisas como deve ser. E concluo com isso. O que eu quero concluir, na minha abordagem, é que o país vai continuar a crescer. E quando se fala de crescimento econômico, não significa que esse crescimento econômico seja já estável. O crescimento econômico é a base para o desenvolvimento. Por isso é que há bocado, quando o Teixeira falava, eu interrompi, desculpa a minha indelicadeza, mas foi para não confundir os conceitos. Mas não significa, como o Sapinhala quis dizer, que esse crescimento seja já estabilidade e seja a condição de solução das pessoas. Não é verdade. Nós temos uma taxa de desemprego na ordem de 24%. 24%. E essa taxa de desemprego é de facto brutal. Estamos a falar de 1/4 da população em idade ativa, certo? E isto, claro, que não é bom. Mas eu nunca disse que estamos todos bem. Não é verdade. Agora, há algumas pessoas vivem mais dificuldades que outras e há aqui uma escala que pode ser efetivamente vista. Sob pena de se pensar que isso é um país que parou. O Teixeira disse aqui, você é um país que não tem democracia. Como não tem democracia? Senão, quando o Teixeira acaba de falar, vai estar um carro, antigamente era assim, tinha um carro da DIS aí para te prender. Hoje não. Você vai acabar de falar, você vai-se embora. Como? A democracia tem que estar completa e as democracias constroem-se. Há quem diga que os Estados Unidos também não têm democracia, porque de repente, não é, houve aquelas decisões todas que o Trump tomou e assim são as coisas. Portanto,
Eu não quero monopolizar o debate, mas eu quero que as pessoas percebam que a abordagem política ou a narrativa política não é propriamente uma falácia para as pessoas se rirem. Governar é sentido de responsabilidade. Quem governa tem que governar com dados, com resultados. E nós estamos a ver, efetivamente, que as pessoas aqui no nosso país, e o Milonga disse bem, são 106 instituições do Instituto Superior no país. E nós estamos a estudar. Queremos mais institutos superiores, queremos mais hospitais, queremos mais pessoas capazes dos desafios. E estamos satisfeitos com o quê? Com a juventude. Cada vez mais vemos jovens muito inteligentes, muito capazes, que são capazes de fazer coisas, escrevem livros, têm startups, formam instituições, precisam ter mais acesso ao crédito bancário. Os bancos têm que disponibilizar mais dinheiro para as pessoas fazerem negócios. Mas atenção, não é para os jovens também irem buscar dinheiro para depois gastar o dinheiro no Jardim de Viana. Não façam isso. Porque já ajudamos, já muito jovem conseguiu esse crédito, mas depois desviou o dinheiro para outros fins. Portanto, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas bem feitas e vocês vão ver. E por isso é que é bíblico. Do teu suor. Obrigado, Norberto Garcia. Há aqui uma questão que eu quero colocar agora ao Teixeira Cândido. Estamos num período pré-eleitoral, 2026, vamos ter eleições em 2027. Vocês têm que respeitar o moderador, né? Porque senão, com todo o respeito que eu tenho pelo líder da oficina, eu abandono isso. Então, tem que respeitar o moderador. Eu sou um mediador deste debate. Teixeira Cândido, estamos num período pré-eleitoral, 2027 vamos ter eleições, muitos jovens vão votar pela primeira vez. Quais são os desafios desta realidade política que nós temos hoje para que os jovens possam estar mobilizados no próximo ano para votar pela primeira vez? Bom, Amílcar, eu tenho todo o respeito pelo exercício que fazes e, aliás, sabe que sempre notei esse respeito. Entretanto, entendi que o Amílcar deveria ter-me concedido a possibilidade de fazer réplica ao Milonga, tal como ele fez. Só estava a reclamar isso. Pronto. Em relação à questão da liberdade de expressão, Milonga restringiu o conceito de liberdade de expressão. Quando falei que a ausência de liberdade de expressão é geral no país, não me referia fundamentalmente à liberdade da imprensa ou de expressão. Estava a referir, por exemplo, ao direito à manifestação, que é quase que uma exceção não haver em Angola uma manifestação interrompida pela polícia. A regra é manifestação interrompida pela polícia. Isso não é democracia. Ponto número 1. Ponto número 2. Quando um líder do maior partido na oposição não passa no órgão público de comunicação, como é que nós podemos falar que isso é democracia? Quando você não entrevista... Calma, deixa-me falar, Norberto. Norberto. Em relação à comunicação social, eu conheço perfeitamente. Eu conheço, portanto, pela televisão do que Norberto, deixa-me lá falar. Em relação à comunicação social, Norberto, eu estou à vontade para falar sobre isso. Quando a sociedade civil propõe um pacote eleitoral diferente dos partidos políticos e os líderes desta associação não são chamados para a imprensa para poder reduzir os argumentos que eles apresentam, quando a comunicação social pública ignora iniciativas, por exemplo, que a sociedade civil inseta, quer no âmbito das mais diversas legislações, quando o Estado angolano ignora a Comissão Africana, aqui em relação à liberdade de expressão, não sei, Milonga, se sabe, não sei se Norberto também sabe, nós temos um representante na União Africana e fundamentalmente na Comissão para os Direitos Humanos. E a União Africana, em 2019, adotou um documento que se chama Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão e Acesso à Informação em África, em que recomenda que os Estados africanos não devem criminalizar a liberdade de expressão. Resultado, não só aprovou-se um código que continua a condenar os jornalistas, não só temos uma lei de vandalismo que depois também vai dar em quase que temos agora a lei do agora a lei do fake news contra todas as recomendações da União Africana, Portanto, estamos aqui a dizer que se os outros caminham democraticamente, estou de acordo com a perspectiva que o Norberto coloca, que a democracia é uma construção, entretanto a nossa democracia é contrária. E vou citar mais 2 sintomas desse nosso retrocesso. Pela primeira vez na história do país, 4 juízes dos tribunais superiores não acabaram os mandatos.
não por ordem judicial. Estou a falar do Rui Ferreira no Tribunal Supremo, foi forçado a abandonar o mandato. Estou a falar do Joel, foi forçado a abandonar o mandato. Estou a falar da Exalgina Gamboa, foi forçado a abandonar o mandato. Estou a falar do juiz Aragão no Tribunal Constitucional Supremo, no Tribunal Constitucional. Houve uma revisão constitucional e a revisão constitucional atacou um direito adquirido, porque ele tinha um mandato. Quando a Constituição inscreve que a jubilação dos juízes deve ser aos 60 anos, aos 70 anos, ele tinha um mandato a cumprir. E foi forçado, aliás, quem quiser... Mas Teixeira, a nossa verdade são as fontes. Deixa-me Quais são as suas fontes em relação a isso? Mas isso é público, e o público é o juiz. Isso é público, isso não é opinião, é factual. É factual? O facto é, Aragão, o juiz Aragão, era presidente do Tribunal Constitucional. Como sabem, o mandato do juiz do Tribunal Constitucional, juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, são de 7 anos. Portanto, ele estava ainda no exercício das suas funções, houve a revisão constitucional de 2021 e ele, supostamente, apareceu uma carta em como dizia que ele tinha colocado lugar à discussão. Ele disse que não colocou lugar à discussão nenhum. Não sei... Norberto, é o sistema político. Ponto. É o sistema... Os poderes são separados. Opa, Norberto. Desculpa, vamos falar... Desculpa, Norberto, vamos fazer um debate... Desculpa, vamos fazer um debate... Norberto. Está todo mundo a acreditar que isto é verdade. Norberto, deixa-me só dizer, Norberto, a questão que se coloca, Norberto, a questão que se coloca não é formal. Eu estou a falar do direito concreto, estou a falar da realização do direito que está inscrito na Constituição. O tal princípio da separação de poderes. O senhor sabe como é que a presidente do Tribunal Constitucional, Exalgina Gamboa, saiu do tribunal? Tribunal de Contas. Tribunal de Contas? Sabe como é que foi? Não, foi forçado a sair porque foi... O executivo? O presidente da República? Ouça, deixa-me explicar. Calma, deixa-me explicar. Não se irritem, calma, não se irritem. Não se irritem. Por favor, se vocês... Deixa-me saber. Vamos concluir, Teixeira. Não estamos, Norberto. Eu tenho que me deixar falar. Tá bem? Tenho que me deixar falar. A questão que se coloca é: houve uma comunicação pública, houve um documento público da Casa Civil, em como a juíza tinha colocado, o Presidente da República requeria a juíza colocar o seu lugar à disposição. Vocês não viram este documento? Não sou eu que não é opinião. Olha, então não distraídos. Alguém faz aí um Google e vê o documento da Casa Civil em como a juíza foi forçada exatamente isso. O juiz Aragão deu uma entrevista em como dizia que não escreveu em momento nenhum para a Casa Civil a colocar o seu lugar à disposição. Aliás, o juiz chama a atenção no seu voto, na sua declaração de voto, na revisão do acordo. Não sei se, como saberão os nossos concidadãos, sempre que há uma revisão constitucional, o Tribunal Constitucional tem de facto de fiscalizar preventivamente. E na revisão de 2021, o juiz Aragão fez um voto, uma declaração de voto ao acordo, votou contra a revisão constitucional de 2021, em que ele alertava que estávamos em perigo de que a nossa democracia iria ruir. Está lá, leiam a declaração de voto do juiz. Isso não é opinião de Teixeira, são factos. Portanto, são factos. São sintomas de um Estado que não é efetivamente democrático. Nós não estaríamos aqui a discutir a questão das autarquias, nós não estaríamos aqui a discutir a questão do acesso aos órgãos públicos, nós não estaríamos aqui a discutir, por exemplo, a questão de a polícia ou os órgãos de segurança não permitirem que o cidadão se manifeste para reivindicar um direito. Isso, numa democracia como cabo-verdiana ou namibiana, para não falar dos Estados Unidos da América, isso não é possível. E mais, para terminar, não é possível... Não respondeu a minha questão do incentivo à juventude. Já lá vou. Não é possível requerer que a imprensa seja independente quando o governo, a quem ele fiscaliza, designa o gestor dos órgãos de comunicação social. Isso não acontece em Cabo Verde, Norberto, para a sua experiência. Tu tens ido a Portugal, leia o estatuto da RTP, o primeiro-ministro, o presidente de Portugal, nem o Parlamento designam o gestor dos órgãos de comunicação social. Só assim é possível falar em independência. A Constituição diz que o Estado assegura um serviço de televisão e de rádio independente
Independente perante quem? Perante o governo. Como é que é possível ser independente se ele é que designa o gestor dos órgãos públicos? Não é possível. Em relação em relação à pergunta que o Amilcar coloca. Amilcar, a questão que se coloca, eu trouxe aqui dados da Alvangola, que não acreditam, as pessoas não têm confiança na Comissão Nacional Eleitoral, as pessoas não se sentem à vontade para emitir a sua própria liberdade de expressão. O que é que nós estamos a fazer? O que nós vamos fazer é um ritual em 2027, do qual vai resultar exatamente as mesmas queixas. Por quê? Porque os cidadãos não têm confiança nas instituições que realizam, conduzem o processo eleitoral. Por isso é que um conjunto de associações solicitou à Comissão Nacional Eleitoral, portanto, o processo que conduziu à adjudicação ou à contratação, por exemplo, da empresa que vai apresentar a solução tecnológica. Esta mesma associação, estou aqui a falar Mudei, um conjunto de associações, requerem hoje, por exemplo, junto do MAT, a questão dos dados do ficheiro. Portanto, os dados sobre o registro oficial. Ou seja, se nós não temos, se grande parte dos jovens inquiridos fundamentalmente para o Angola não acreditam na Comissão Nacional Eleitoral, estamos a dizer que o processo que se avizinha, o processo que nós teremos, poderá ser um processo exatamente como os outros que aconteceram, sem a devida transparência. Eu, enquanto membro do Sindicato de Jornalistas, observei o processo eleitoral no ano passado. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos escreveu para a Comissão Nacional Eleitoral a dizer, meus senhores, eleições justas significam oportunidades justas nos órgãos de comunicação social. Fizemos, na realidade, uma monitoria da mídia e havia um partido, obviamente partido do Estado, que tinha toda a oportunidade de mais alguma. Escrevemos contra isso. Segundo, a lei eleitoral revista dizia que a Comissão Nacional Eleitoral deveria divulgar os resultados a partir dos círculos. Por círculos. A Comissão Nacional Eleitoral chegou e não nos disse onde é que encontrou os resultados e apresentou. Ou seja, se nós temos esses problemas todos, e se nós entendemos que nós todos queremos contribuir para uma democracia efetiva, a questão não é o MPLA estar ou não no poder. A questão é se o MPLA, de facto, merecer a confiança do povo, e se esse processo for transparente, e todo aceito, sim, que o MPLA fique 100, 200 anos, se essa for a vontade do povo. Mas quando você realiza um processo eleitoral em que todas as grandes organizações independentes dizem que o processo não é transparente, Amilcar, estamos a encomendar uma estabilidade social. É só isso. Muito obrigado. O Norberto não vai falar agora. Agora não? Agora não, vai falar Não, o mas porque está no ferro quente. Não. O Adriano Sapinhal é quem vai falar. Primeiro a réplica e depois os seus argumentos em relação ao incentivo que deve ser dado aos jovens que vão votar pela primeira vez em 2027. Bom, eu acho que aqui a questão do incentivo, Amilcar, eu coloco na perspectiva do exercício pleno da cidadania. Ou seja, para os cidadãos, nós temos sempre que encorajar para que participem mais. Há uma corrente que diz, estamos a ver, o processo não garante transparência, não vou ao voto. Você está a favorecer quem está a fazer as jogadas não transparentes. Então, o exercício da cidadania, e aqui a Constituição confere esse direito, e eu sempre digo, o momento eleitoral é o momento da devolução da soberania aos cidadãos. Se é o momento da devolução da soberania aos cidadãos, os cidadãos têm que aproveitá-lo ao máximo e se expressarem. Quando estamos a falar da expressão dos cidadãos quanto ao voto, é exatamente irem para lá, exercerem o direito ao voto e, sobretudo, infelizmente, apelar aqui, que façam tudo para se defender o seu voto. Porque aqui está em causa a transparência do processo eleitoral. Então, aqui, Amilcar, o incentivo principal ou primordial é a cidadania. Porque adiar uma vez mais o país é adiar o futuro desta juventude. Então, eu sou dos que pensa que sim, devemos todos nos mobilizar. Agora mesmo está a acontecer aqui o nosso país encontra muitos termos políticos para adaptar situações. Agora está a acontecer a prova de vida dos eleitores.
é ir ali, à administração, a um BUAP, para ir lá. Está contra? Não, eu já fiz. E eu estou aqui a apelar, estou a publicitar, inclusive, gratuitamente, né? Então, nunca estive contra. E quando eu chamo a responsabilidade da cidadania no exercício do voto, tem que começar agora com a prova de vida. Se não fizerem a prova de vida, chega no dia do voto, e aqui permitam a brincadeira, o Norberto, que está no Cefejor e tal, não manda mensagem para o teu telefone, você não sabe onde vai votar e depois vai dizer que não, eu não votei porque o meu nome não apareceu. Para não termos que ser os culpados das falhas, vamos como cidadãos responder prontos. Vamos para lá, fazer a prova de vida, cada um tem a confirmação dos seus dados e está à espera para que, quando chega a altura do voto, consiga exercer o seu direito de voto. Agora, há outra perspectiva que também pode servir de incentivo. É exatamente o desafio que o país tem de experimentar um outro partido no poder. 50 anos de MPLA foram bastantes o suficiente de alimentarem-nos de promessas e não se passa disso. Então é a altura do país olhar para si próprio e dizer, é momento de se fazer alternância. Mas quando vem a manifestação dos cidadãos pela alternância, não pode ser mais a vontade do Norberto e dizer, não, ainda não é a altura da UNITA governar ou qualquer outra força. Não, é vontade dos cidadãos. Então deve-se respeitar. Qual é o desafio dos políticos nesse cenário todo? É permitir que quando chegar o momento da alternância, se faça uma transição pacífica. Porque aqui em Angola passa-se a impressão de que a alternância é guerra. Mudança de partido no poder é confusão. Mas quando sabemos que é parte da democracia. E aqui os apelos que o Teixeira está reiteradamente a fazer. Então, nós os atores políticos temos que nos chamar democratas se exercemos na plenitude os parâmetros democráticos, que são até universais. Não pode haver a democracia de Angola. Este é o nosso problema. Depois parece que tem um tipo de democracia que é só nosso. Em que quando as pessoas vão votar, quem está no governo põe blindados na rua. E está a dizer que é defesa da soberania. Não, as pessoas foram votar. Se foram votar, é normal que, se calhar, queiram festejar, festejem. Se não estão satisfeitos, e aqui corroborar com o que disse o Teixeira, querem se manifestar, que se manifestem. Não se pode traduzir a manifestação como um golpe de Estado, como um atentado de não sei aonde, quando sabemos que é um direito constitucional. Muito obrigado. Então, para terminar mesmo, eu acho que o exercício ou o desafio dos cidadãos para que vão para as eleições passa por esses eixos, mas, sobretudo, buscar melhorias. E eu digo, onde há alternância, há competição na governação. Hoje não há competição na governação porque os 50 anos são traduzidos na governação do MPLA. E o MPLA não gosta quando se diz isso, mas a Angola que temos hoje é a imagem do que o MPLA proporcionou aos angolanos. Então, se a imagem do que o MPLA proporcionou aos angolanos é a Angola que temos hoje, e os angolanos estão a dizer não estão satisfeitos, é normal que se apele à alternância. Muito obrigado, Milonga Bernardo. Primeiro incentivo aos jovens que votam pela primeira vez no próximo ano, 2027. Estamos a falar de cidadania. Bom, o incentivo é que, no primeiro momento, os jovens façam a prova de vida para poderem exercer este direito e dever cívico e que livremente escolham o programa, eu não vou dizer partido, escolham o programa que entender ser o melhor. Nós, enquanto MPLA, vamos fazer de tudo para que o nosso programa seja aquele que tenha a legitimidade, tenha o voto dos cidadãos para continuar a governar. O meu amigo Adriano Sapinala dá nota de que o MPLA está há 50 anos no poder, todavia a UNITA também está há muitos anos como o maior partido na oposição. Provavelmente os angolanos vão decidir escolher um outro partido para liderar a oposição. Também é legítimo isso. É legítimo. Aliás, mais do que se preocupar com o tempo que tem o MPLA no poder, deve se preocupar com as outras forças na oposição que estão a vir aí com força. É sim. A outra nota que eu gostava também de trazer aqui e para
desconstruir um pouco aquilo que foi dito ao Teixeira. Eu, quando entro para a discussão sobre a liberdade de imprensa, de expressão no nosso país, já discuti isso com o Teixeira, o Reginaldo, a Luísa, eu entendo que a vossa abordagem é olhar apenas para a comunicação social pública. E você e eu estivemos na academia a aprender jornalismo. Não se ensina jornalismo para a comunicação pública nem privada. Quando nós quisermos olhar o país com olhos de ver e quisermos corrigir aspectos menos bons na comunicação social, temos que olhar um todo. Teixeira, não faz sentido você vir aqui dizer que não há liberdade de expressão quando tem um espaço de debate com um público que se diz tudo e mais alguma coisa, e isso aí ocorre. Após a nossa independência, nós tínhamos apenas o primeiro grande espaço de debate foi, penso que da Rádio Eclésia, o sábado, Tendências e Debate. Hoje, ao sábado, nós temos dificuldades em selecionar da rádio. Tendências e Debates é da Rádio Nacional. Internacional. A Eclésia tinha um outro. Não, Rádio Eclésia. Da Eclésia, não é? Pois. Hoje, ao sábado, nós temos dificuldade, inclusive, em saber qual das rádios, qual dos debates é que nós vamos estar antenados. É um exercício de liberdade de expressão. Eu acho que há aqui uma questão que nós devemos também ajudar o nosso povo, os nossos cidadãos, e no exercício da cidadania, dizer sobretudo aos mais novos, que o MPLA não é alérgico à crítica. Critiquem-nos, mas não nos ofendam. Só isso. Porque ofender já extravasa a liberdade de opinião, Teixeira. As pessoas têm honra, têm dignidade. O gestor público deve ser criticado. Nós sabemos disso. Aliás, quer o meu camarada Norberto Garcia, quer eu, dissemos que temos efetivamente muitos desafios. Mas também temos obras. E temos que preservar as nossas obras. Esse exercício hoje que estamos a fazer aqui é fruto de uma obra, que é a paz, que é o processo de reconciliação nacional. Vem que eu e o Adriano contradizemos-nos, mas nós não temos relações antagônicas do ponto de vista pessoal. Eu sei que há coisas que o Adriano, quando ouvir de mim, ele vai logo pensar para rebater, e eu o compreendo, é a posição dele. E de mim também ele espera a mesma coisa. Isto nós temos que dizer aos nossos cidadãos, e eu digo aos meus colegas da oposição, que nós temos que procurar transmitir o mesmo espírito que nós vivemos na Assembleia Nacional para as bases. Porque esta Angola não é do MPLA nem da UNITA, nem de um outro partido. O Teixeira, por exemplo, fez referência de organizações da sociedade civil independentes. Independentes de quem? Essa é a pergunta que eu faço. Teixeira, a discussão sobre o que é independente e o que não é independente, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Você critica, por exemplo, o jornalismo que é feito na Rádio Nacional. Está satisfeito com o jornalismo que é feito na Rádio Despertar? Pronto, estamos aqui a falar da independência. Você e eu somos católicos. Só uma nota. Você e eu somos católicos. A Rádio Eclésia, que é uma rádio que tem a ver com a nossa fé, nunca vai divulgar questões que têm a ver com a pedofilia na igreja. A pedofilia na igreja. Estamos a falar da independência de quem? Pois, Teixeira. Pois. Então é importante olhar isso, que Teixeira. Portanto, os órgãos de comunicação social em todo o mundo, e se olhares, por exemplo, ali a editorial de uma Globo, os Estados Unidos temos também essas duas vertentes. Agora, o importante é que tenhamos aqui pluralidade, o importante é que não tenhamos questões escandalosas, e essas nós não vamos defender, essas nós temos que combater, temos claramente que melhorar, temos sim elementos para melhorar. Nem está a dizer que a comunicação social, no geral, ao contrário do que você faz, separar. Nós olhamos para a floresta e não para a árvore, porque o mal que a comunicação social pública eventualmente faça é o mesmo que pode causar a comunicação privada. Então nós temos que melhorar a floresta e não a árvore, Teixeira. E essa é uma responsabilidade que nós temos também para poder aqui, digamos, fazer este exercício de cidadania para com os mais novos. Muito obrigado. Muito obrigado. É mesmo só para rebaterem, mas eu gostaria de levantar essa questão abordada pelo Milonga. Portanto, Rádio Eclésia, atenção, uma rádio de inspiração católica cristã. Perguntava ao Teixeira se faz sentido ainda termos uma rádio Despertar que resultou dos acordos de Lusaka de 94.
Bom, eu, por acaso, não vim aqui para falar da comunicação social como tal. Citei apenas como uma questão de sintoma, a ausência de liberdade de expressão ou ausência de pluralismo nos órgãos de comunicação social. Eu entendo que, para analisarmos quer a atuação da comunicação social, quer a atuação da justiça, quer a atuação, por exemplo, das forças de ordem, se nós não tivermos em conta o sistema político no qual eles operam, portanto, corremos, na realidade, a injustiça. Acabamos por transferir responsabilidades estruturantes para a atuação individual. Não é isso que me interessa. Em relação à pergunta que coloca Amílcar, quando se fala dos órgãos públicos, tendencialmente, os meus amigos do MPLA vão logo para a Rádio Despertar. Vamos então fazer, eu não sou pago para isso, mas vamos fazer então a defesa da Rádio Despertar. O MPLA, em 92, então ficou proclamada a liberdade de imprensa, foi o primeiro partido a constituir 4 rádios. 4. A LAC, a Luanda Comercial, a LAC, a Luanda, a Rádio Comercial Cabinda, a Rádio 2000, a Rádio Morena, em Benguela. 4 rádios. O MPLA. Bom, é natural que o outro partido também entendesse que deveria ter órgãos tutelados por si. Ponto. Foi a reação da UNITA. O MPLA tem 4 rádios. Só isso. O MPLA tem 4 rádios ou os acionistas têm militância no O MPLA? Amílcar esquece essa história de acionistas. O Amílcar sabe quanto eu que ninguém concede licenciamento, ninguém concede licença de rádios se você não for próximo ao partido. Com exceção das igrejas. Calma, deixa-me explicar, ô Milonga. Desculpa, eu sou responsável pelas afirmações que faço. Com exceção das igrejas, toda a gente que teve, com exceção da UNITA, que resultou do protocolo de Lusaka, todas as pessoas que tiveram licença de rádio são pessoas próximas ao MPLA, ao governo. Cita-me um único titular do órgão que não é próximo. Cita-me um único órgão que surgiu, rádio, no caso. Ponto. Isto é... Calma. Isso é um facto. Qual rádio? A Rádio Escola? E há um equívoco também da Rádio Escola. Mas já explicar, há um equívoco. Aquela rádio não devia ser rádio comercial, porque é uma rádio escola, como tal. Calma. É comercial. Quando passa publicidade, quando passa noticiário, quando passa tudo o resto, não se difere da Despertar, não se difere da Eclésia, é rádio comercial. É um equívoco. Um equívoco por quê? Porque nós não temos uma entidade que efetivamente fiscaliza. Por quê? Porque há 3 tipos de rádio. Há 3 tipos de rádio. Rádios confessionais, rádios comerciais e rádios comunitárias. Okay? Depois a lei permite que as escolas que lecionam cursos de comunicação possam ter rádios. Mas rádios para efeito, para o âmbito escolar. Não é a rádio de natureza comercial. Diga não. Diga. Quais temas? Sim, mas a rádio comercial, assim como a rádio confessional, não deve ser a rádio comercial, não deve passar a publicidade, não deve ter jornalistas como tal. A rádio escola não deve passar a E publicidade. onde é que está a Não ERCA? deve... Diga. E onde é que está a ERCA? Norberto sabe quem domina a ERCA. Ponto. Não, Norberto sabe. Pronto. E por conta disso é que a ERCA não funciona. Ponto. E não funciona por quê? Outra questão. Não funciona por quê? Porque os poderes de regulação, que em princípio deveriam ser poderes de uma entidade reguladora, estão na esfera do governo. Quando a Constituição da República de Angola, não sou eu que crio, a Constituição da República de Angola diz, nos termos do artigo 120, se nós partirmos do pressuposto de que o nosso sistema de governo é presidencial, há uma discussão na academia, para uns não é presidencial, é um sistema típico, mas eu vou partir do pressuposto de que o Tribunal Constitucional qualificou o nosso sistema como sendo presidencial. No sistema presidencial, o governo é unipessoal. Certo? O governo é unipessoal, que é o Presidente da República. Ora, se o Presidente da República, nos termos da Constituição, não tem poderes de regulação, porque diz a Constituição que ele dirige a administração direta, superintende a administração indireta, tutela a administração autônoma e coopera com a administração independente. Ora, a administração independente, no qual se inscrevem as entidades reguladoras,
tem o poder de regulação, não o Presidente da República. Se o Presidente da República não tem, por maioria da razão, o seu órgão auxiliar não pode ter poder de regulação. Mas quem é que licencia hoje os órgãos de comunicação social? É o Ministério. O Ministério é um órgão auxiliar, é um departamento ministerial, um órgão auxiliar do Presidente da República. E tudo isso não é feito por acaso, meus senhores. É feito exatamente porque é uma pretensão de controle dos órgãos de comunicação social. Acho, Alexandre, Teixeira, eu penso que... Não vai discutir comigo sobre a comunicação social, não é? Não é uma questão de discussão. Pronto. Não é uma questão de discussão, Pronto. porque dá a ideia que tu és o dinossauro da comunicação social, ninguém mais pode falar disso. Não, o que estou a dizer é o Só tu seguinte. é- só tu é que podes? Não, espera, deixa-me falar, Então. deixa-me terminar. Eu digo, eu não quero discutir a comunicação social, porque a comunicação social, assim como a liberdade de expressão, assim como a ausência de confiança nas instituições, assim como a deficiente fiscalização do executivo, por exemplo, tudo isso eu coloco num único pacote. São sintomas do facto de nós não termos uma democracia efetiva. Eu não quero discutir questões detalhistas. Para mim, a questão é estruturante. Mas tu estás a ir ao detalhe. Não, eu fui ao detalhe como sintomas. Estou a citar apenas. Agora, eu não quero me ater nessa discussão da comunicação social. A diferença que eu queria fazer ao Milonga, e eu digo Rádio Despertar e os órgãos de comunicação social, quando nos ouvem falar dos órgãos de comunicação social público, parece que há um antagonismo. Não. Eu fui líder sindical e 90,9% dos problemas que resolvi foram dos colegas dos órgãos públicos. Porque são esses os meus colegas. Eu não estou a falar dos colegas. Estou a falar da atuação dos órgãos públicos. Okay. Eu não estou a falar de órgãos privados. Calma. Eu não estou a falar de órgãos detidos por privados, que não me interessam. Estes serão avaliados por nós à medida da prestação que fazem. Se um órgão privado não é plural, não é isento, o que é que o ouvinte faz? Deixa de acompanhar o órgão, tão simples quanto isso. Mas em relação ao órgão público não podemos fazer isso, porque é dinheiro do Estado. É um órgão que está constituído para prestar um serviço público. É um órgão que está constituído para promover a democracia. Já te ouvimos. Calma, então estou calma. Não, já te ouvimos. Dá Norberto, um se bocado de você... tempo daqui a nada o Amílcar fecha o debate. Norberto, você é a pessoa que mais falou aqui no debate. Tu sabes, eu estou calado, faz tempo. Tá Isso bem. depois incomoda. Então a diferença é essa, Milonga, a diferença é essa. Eu comparo, eu quando digo órgãos públicos, porque são aqueles que são sustentados pelos órgãos do Estado. Os órgãos privados, eu não estou a dizer que eles não tenham problemas deontológicos, eu não estou a fazer uma avaliação dos órgãos de comunicação social privados. Estou a dizer que o órgão público constituído pelo Estado, para salvaguardar o interesse público, a democracia, a cidadania, etc., não faz esse papel. E não faz esse papel por quê? Não porque os jornalistas que lá estão não são competentes, e mostraram, inclusive, que em 2017, então logo houve aquela transição do presidente João Eduardo dos Santos para o João Lourenço, afinal os órgãos de comunicação social podiam fazer, e sempre puderam fazer. Por quê? Porque grande parte dos jornalistas que foram alimentar os órgãos privados sempre saíram dos órgãos públicos. Sempre. Quer a nível escrito, quer a nível oral, sempre saíram. Vamos só fazer essa fala. Então, é só essa isso. Fala que parece não há problema com os órgãos de comunicação social público. Há problemas com a forma como são superintendidos, ou se quisermos, controlados. Esse é o meu problema. Tu acabaste por reconhecer a democraticidade dos órgãos de comunicação social e a abertura cada vez mais se efetivou dentro desses órgãos de comunicação social. Ou seja, o Milonga disse bem que o debate hoje, principalmente aos sábados e noutras circunstâncias, é verdadeiramente aberto. E há uma série de pessoas, de políticos, de profissionais a debater sobre a vida política nacional, a vida económica nacional. Isto hoje é um facto neste país. Os vários órgãos, do Estado, privados, todos. Aliás, o Milonga disse bem, sábado às vezes temos dificuldade de sintonizar uma rádio ou uma televisão porque temos os debates a miúdo. Agora, há uma contradição, espera, não, agora vais ter a paciência de me ouvir. Eu sei que é um bocado difícil, isso dói um bocado. A tua contradição está no facto de tu não quereres, não pretendes falar do detalhe, mas foste ao detalhe. Portanto, tu queres estar lá, mas não queres que a gente vá. Isto é que é desonesto intelectualmente. Eu não te reconheço desonestidade intelectual. Não quero reconhecer isto hoje aqui publicamente. Seria uma hecatombe. Eu não quero isto. Primeira nota. Não. Nós somos amigos de longa data e eu não quero que isso se coloque aqui hoje. Essa é a primeira nota. Segunda nota. As rádios
para serem independentes, e os profissionais para serem independentes, dependem de si mesmo no essencial. Dependem de si mesmo no essencial, por um lado. Porém, não deixa de haver uma pressão política. Não deixa de haver uma pressão política neste ou naquele elemento, e aqui é que está a grande questão. Temos que reconhecer que sim, pode haver uma pressão política deste ou daquele indivíduo, e isto é a coisa que pode acontecer em qualquer hora. Eu, no caso particular da Rádio Despertar, já que falaram dela, eu há tempos recebi 4 jornalistas da Rádio Despertar, que me foram lá apresentar uma reclamação porque foram foram despedidos porque foram simplesmente ao meu gabinete, na altura. Foram simplesmente ao meu gabinete, só por isso. Bom, mas eu disse a eles, olha, não seja por isso, o Roma e Pavia não se fizeram no mesmo dia, não é aqui que acaba a primavera, vamos encontrar soluções para a vida. Portanto, eu não estou a dizer que a Rádio Despertar seja má, mas só estou a dizer que há sintomas que tu estás a dizer que podem resultar disto, como também pode haver numa rádio pública, como também pode haver numa rádio privada. Os donos ou os empresários, os investidores, podem tomar decisões relativamente a algumas questões. Isso não serve para avaliar tudo. Não serve para avaliar tudo. Nem é este o detalhe. Agora, que o país está num crescimento de abertura democrática, alguém vai dizer que não? Nós estamos aqui a discutir, claramente. Está aqui o MPLA, está a UNITA, não sei, qual é o teu partido? Espera. É jornalista, não tem partido. Pronto, não, mas espera aí. Está bem, espera, já vai, aguenta para responder. Ele é tão ansioso. Calma, vai responder na tua hora. Teixeira é jornalista, vota, Tá mas bem, não tem partido. Pronto, calma, vai responder, o micro vai estar a palavra, espera. Então, dói muito isto não é fácil, está a ver? Essas coisas de debates até emagrece. Um gajo sai daqui é como na Deixa-me Fórmula só 1. acrescentar aqui uma coisa, Norberto. O serviço público hoje é um desafio à escala global. Não é 100% financiada pelo Estado. Claro. Portanto, se reparares, Teixeira, nos canais que nos estão próximos, os canais portugueses, a RTP, passa a publicidade. Atenção, passa a publicidade. Eu já vou dar a palavra. Isto é um desafio, Teixeira, é um desafio à escala mundial. Hoje o serviço público à escala mundial não é 100% financiado pelo Estado. Porque Agora, nós temos que encontrar caminhos, pela via comercial. E por isso é que nós temos os anunciantes. Portanto, os grandes, médios, pequenos anunciantes estão dentro do serviço público. Portanto, é um negócio também à escala global. E é um dos grandes desafios hoje do serviço público, fundamentalmente da rádio e televisão. É só uma observação. O Amílcar, fui eu que falei, não fui eu, vocês viram, né? Foi o Amílcar que falou. Pronto. Até é melhor ser o Amílcar do que ser eu, senão já iam dizer, é mentira. Pronto. Só um minuto, já lá vai. Teixeira, paciência, um bocado de paciência. Agora, eu preciso de rebater só o tema que tu colocaste em relação aos juízes. Teixeira, os órgãos de soberania do Estado são independentes. Poder Judicial, Poder Legislativo e Poder Executivo. Entretanto, isso está escrito, é constitucional. Agora, alguém vai dizer assim, não funciona assim. Bom, mas eu não tenho nenhum elemento que me leve a dizer que, de facto, a coisa aconteceu como estás a dizer. E todo mundo vai sair daqui com a impressão de que isto é verdade. É evidente. Quem é que nomeia esses juízes? É o Presidente da República. Quem é que nomeia o Procurador-Geral da República nos Estados Unidos? É o Donald Trump. Quem nomeia alguns juízes do Tribunal Supremo nos Estados Unidos? É o Donald Trump. Mas isso tira a independência dos juízes? Ou faz com que as pessoas... Exatamente. Bom, eu estou a colocar a questão com verdade jurídica. Estou a colocar com esta verdade. E é preciso que, de facto, a discussão seja uma discussão com ciência, sob pena de estarmos aqui a trazer uma narrativa que não faz sentido. Agora, quando alguém apresenta uma proposta ou apresenta a sua demissão invocando razões. E é normal que as apresente. É normal que isto ocorra. Eu mesmo lembro-me de uma vez, numa empresa do Ministério da Defesa, apresentei a minha demissão porque não concordava com algumas coisas. O que é perfeitamente normal. Portanto, eu acho que não é bom trazer-se aqui uma narrativa de uma inverdade, ou de uma verdade que não é verdadeira, e se ficar com a impressão de que de facto é. Portanto, isto tem que ficar muito claro, e é importante dizer que os órgãos de soberania do Estado são independentes. Cada um no seu órgão é independente. O que é que nós queremos nos órgãos judiciais, todos nós? Queremos cada vez mais que sejam independentes e que tenham a competência de decidir os casos sem efetivamente sofrerem influência. E eu, particularmente, tenho que pedir isto, e tenho que falar disto, e falo disto com alguma propriedade, porque, efetivamente, passei por um processo judicial, tive
a responsabilidade de responder um processo que me foi apresentado, tive a responsabilidade de apresentar perante o Poder Judicial aquilo que efetivamente me estava a ser apresentado e tenho a vaidade, é isso que eu digo, a vaidade de ter sido absolvido de 6 crimes. E fui absolvido de 6 crimes. Porquê? Porque eu porto-me bem. Eu sou um gajo que porto-me bem. Eu sou um indivíduo que, para falar perante as pessoas, eu prefiro ser moralista com moral. Não é como alguns que estão aqui a dizer umas coisas, mas olha, se formos buscar a história, o país é capaz de explodir. Portanto, Sapinhela? nós temos... Eu não disse nomes, tu é que estás a dizer. Eu não disse nomes. Portanto, eu só estou a dizer que se nós começarmos aqui a puxar histórias, atenção, se nós começarmos aqui a puxar histórias, depois fica-se com a impressão de que o MPLA tem todos os maus da fita. Mentira! Mentira! E mais, vai haver uma altura, e já agora, vamos começar a falar do comportamento pessoal das pessoas. Isto é muito importante. Porque você, se não tem moral, pessoalmente, por comportamentos que você tem, não pode assumir responsabilidades públicas. Você não pode. As pessoas que não têm comportamento adequado não devem assumir responsabilidades públicas, porque o seu comportamento no seu partido, na sua casa, na organização social a que ele pertence, é de mau exemplo. É de mau exemplo. E eu faço um desafio pessoal. Porque nós, efetivamente, temos que crescer nessa dimensão comportamental de pessoas. Nós temos que trabalhar com princípios e valores, com ética, com moral. É isso que vai fazer um país bom. E não propriamente estar a trazer todo aquele político, quer seja do MPLA, quer seja da UNITA. Se é corrupto, cadeia. Se porta-se mal, sai. Não fica. Quem tem que governar são pessoas de boa índole. Pessoas que vão trazer princípios, que vão trazer valores e que vão fazer com que o humanismo, a solidariedade e a justiça social impere todos os dias no comportamento de vida das pessoas. Tá bom. Norberto já fez propaganda. Deixa-me, posso... em relação à colocação, Norberto, felizmente eu não diria felizmente, eu não sou filiado a nenhum partido político, por vontade própria, portanto nunca militei em partido político, o que não significa que não vá militar no futuro, eventualmente, mas nunca militei. Sou jornalista apenas e exerço advocacia, nada mais. A questão que se coloca, Amílcar colocou a questão da sustentação dos órgãos de comunicação social. Eu não estou a defender que o Estado seja o único a financiar os órgãos públicos. Coisa diferente. De facto, o Amílcar tem razão. O que o Teixeira queira dizer é que nós temos que regulamentar. Não, não. Fundamentalmente a publicidade. Não. Atenção, estava a dizer que os órgãos públicos têm a natureza de órgãos comerciais. Sendo órgãos comerciais, podem passar publicidade. Eu não estou contra isso. O que eu estava a dizer é que a rádio escola não é um órgão público. A rádio escola é uma rádio escola. A escola, exatamente. Mas é tutelada pelo Estado. Não, o facto de ser tutelada pelo Estado, ela não tem natureza comercial. Ela está enquadrada no âmbito de uma rádio escola. Mas a rádio não tem natureza comercial. Calma. É a lei que estabelece, não sou eu, Amílcar. É a lei da radiodifusão que estabelece 4 tipos de rádios comerciais. Okay? A rádio escola não foi. A rádio escola não é comercial. É comercial. Não é. A natureza comercial. Calma. Não sejas teimoso. Norberto. Bom, Norberto, modesta parte, como vocês compreendem. Também vamos ouvir o Teixeira então. Olha, modesta parte, como compreende, eu estudo melhor essas coisas do que Norberto, obviamente. Pronto. E tenho propriedade para... Calma, Norberto. Falta humildade. Está-me a faltar humildade, então eu tenho quase 30 anos de jornalismo. Eu tenho mais de 25 anos no sindicalismo. Calma, sou licenciado em comunicação. Tenho a minha vida toda em comunicação. Eu estudo comunicação há mais de 25 anos. Calma, Norberto. Eu estou a dizer com propriedade porque que eu entendo que eu estudo isso. Estou a mostrar ao Norberto que não leu. Ele chegou ao Cefojor e não leu a lei da radiodifusão. Porque se tivesse lido a lei... Bom, ele se tivesse lido a lei... teria sabido que a rádio de natureza comercial é aquela que difunde publicidade e emprega jornalistas com carteira profissional. Tu tens jornalistas com carteira profissional. Esta natureza é comercial. O que configura uma rádio comercial são esses 2 pressupostos. O contrário da rádio confessional, que não passa notícia, não passa publicidade,
e não é obrigado a ter jornalistas. Ao contrário das rádios comunitárias, que não tem necessidade, não passa publicidade e não precisa de empregar jornalistas. De tudo o resto que emprega, passa publicidade e tem jornalistas, tem que ter carteira profissional, obviamente, porque está habilitado para isso, é a rádio natureza comercial. A minha questão não era se E onde é o que Estado... inseres a publi-reportagem? Diga? A publi-reportagem. A publi-reportagem é uma atividade comercial. A publi-reportagem é uma atividade comercial. É uma atividade comercial. Agora, deixa-me explicar o seguinte. A minha discussão, Amílcar, eu não defendo o não financiamento do Estado, dos órgãos públicos. Não é isso que eu defendi. Por isso é que não se pode confundir a rádio escola como sendo uma rádio pública. Não é. Com a minha rádio por quê? Desculpa, não Estás a é. entrar com a minha rádio. Desculpa. O Amílcar... não é comercial. Calma, O meu mano. Estás a dizer que eu não li. Ô meu mano, tu sabes que o Amílcar... Essa honestidade intelectual não te vou permitir. Tu não podes dizer que eu não li o documento. Não li o documento como? Posso falar? Passar publicidade, estás a considerar a rádio comercial. Não é isso. Não é o que estás a dizer. Mas sou eu que o digo. Tu é que estás a dizer. É a lei Vamos que embora, diz. vamos avançar. Calma, Vamos olha, sair deste Amílcar, campo. está bem. Amílcar, Vamos sair deste explica ao Norberto como é que surgiu a Rádio Escola. A Rádio Escola, a Rádio Escola, ele não sabe, Eu formei-me na Rádio Escola. Calma. A Rádio Escola, ele não sabe, era um centro de formação de jornalistas da rádio e da Nacional, televisão. da Rádio Nacional. Calma, Norberto, calma, Norberto. Depois que... Calma, Norberto, calma. Tá bem? Fique calmo, Norberto. Há coisas que tu tens que ser honesto a dizer assim, olha, de facto eu não estudei com a profundidade que se impõe e por isso não tenho uma opinião concreta, firme sobre esse assunto. E tu não queres ter isso. Tu não queres Antes isso. de ter Chegaste havido Rádio ontem e Escola, achas- Teixeira, a havia minha um centro de discussão... formação. Não, a minha discussão, Amílcar, por isso que estou a dizer que estão a deturpar a minha perspectiva. Eu não estou a defender o não financiamento dos órgãos públicos. Não é isso. Os órgãos públicos, como em Portugal acontece, têm várias fontes de financiamento. Sim. São Mas ela é financiados. regulada. Há Calma, uma prática comercial calma, no tenho- Serviço Público Português, mas ela Tá é bem. regulamentada. Está bem. Tem uma dotação Número de financeira. inserções, nos intervalos dos jornais. Tem uma e por aí dotação. fora. Está bem, já lá vou. Tem uma dotação financeira que resulta, obviamente, do financiamento do Estado e a outra dotação financeira que resulta da sua atividade comercial. Exatamente. Eu não estou a colocar isso em causa. A minha questão é a atuação dos órgãos de comunicação social. E muita gente diz, não, a linha editorial da Rádio Nacional. Não, a linha editorial da Rádio Nacional de Angola não é diferente da linha editorial da Eclésia. E por quê? Porque há uma lei de imprensa que estabelece os mesmos pressupostos, quer para a Rádio Eclésia, quer para a Rádio Nacional de Angola. Não vão ver, não há nenhuma linha editorial, lá num ponto da linha editorial da Rádio Nacional, que diz, por exemplo, que a sociedade civil não tem espaço na Rádio Nacional de Angola. Não há. Por quê? Porque a lei de imprensa considera isso como sendo uma censura. Então, a minha questão não é se o Estado deve ou não financiar. Eu estou de acordo que o Estado deve financiar o órgão de comunicação social. Estou de acordo. A minha questão é a independência dos órgãos perante o poder político. E aqui o governo. A minha questão é a interferência política que impede que os órgãos de comunicação social sejam plurais e trabalhem, exerçam a liberdade da imprensa que se espera. Essa é a minha questão. É um dos Portanto, grandes é só desafios, Teixeira. Hoje o Donald Trump hoje faz notícia. Amílcar, o que acontece nos Estados Unidos da América interessa aos americanos. Não, o que este acontece... não é o problema. Este não é o problema. Este não é... Deixa-me discordar, Teixeira, Desculpa, meus porque... Teixeira, Deixa-me só discordar, só falar. porque os Estados Unidos O que da América acontece, ditam desculpa, modelos, o que impõem acontece consenso. nos Estados Unidos da América interessa em primeira instância aos americanos, em segunda instância, se nós entendermos que há bons exemplos para o nosso país, nós imitamos-los. Agora, eu não posso estar preocupado com o facto de um presidente americano estar a tentar destruir as suas instituições e eu achar que aquilo é bom. Não é. Nem precisa de exemplo. Só uma questão de precisão. Para não concluir, vou dizer... para concluir. Para concluir, só uma questão de precisão. O Norberto diz assim, olha, nos Estados Unidos da América também o presidente americano nomeia os juízes. Só que o Norberto esqueceu de dizer o seguinte, os juízes são vitalícios, portanto o presidente não pode removê-los. Segundo, os juízes antes de nomeados são ouvidos pelo Congresso. Não é o nosso caso. Os juízes têm um mandato. E quando forçados por política, eles colocam o lugar à sua disposição. E lá nos Estados Unidos da América, para o seu governo, os republicanos, ou juízes
supostamente designados ou que têm perfil republicano, votaram contra os tantos atos do Trump, entre os quais a possibilidade de retirar a faculdade do cidadão que nasce na América poder vir a ser cidadão, por exemplo. A questão das taxas, por exemplo. Portanto, temos aí no outro país, por isso é que aquilo que é bom, entendo que pode servir para o nosso país, mas o comportamento do presidente Trump, nós não podemos ser como protótipo, não precisamos desse comportamento. Não temos que trazer esse comportamento. Por isso, tu tinhas que acrescentar isso. Lá os juízes são vitalícios. Uma vez nomeado, até morrer. Nós não é o caso. Estamos Na minha entendidos, perspectiva, estamos como é a a chegar Constituição ao americana fim. que diz isso, pá? Ô, Estamos a- Norberto, então. Estamos a chegar ao fim do nosso debate, 17 horas e 32 minutos. coisa é a Temos tua que perspectiva, deixar outra a coisa é a sala minha. às 18 horas. Milonga Bernardo. Muito obrigado, Amílcar. Amílcar, eu gostava primeiro de dar aqui uma nota ao que esteve a dizer o Teixeira. Preocupa-me esta forma que ele traz exemplos seletivos, de acordo à conveniência. Repara que quando o Teixeira, sim, quando o meu camarada Norberto Garcia fez referência aos Estados Unidos da América, disse, não, aquilo que aconteceu na América fica lá. Todavia, quando convinha, já trouxe os Estados Unidos da América de novo. Então, um pouco... Não. Poxa, Teixeira, sim. Trouxe quando fez referência à Supreme Court of Justice, dos juízes nomeados pelo presidente. Ou seja, Teixeira, por favor, ouça. Não te nerves. Fica calmo, Teixeira. Por outra, Teixeira, o estudo comparado. Só um minuto. Não, por só um favor, minuto. Teixeira. Milonga, só um minuto. Peço desculpas, eu não trouxe o exemplo da Corte Americana. Eu estava a responder ao Norberto. Eu disse que o presidente americano de facto nomeia, mas os juízes lá são vitalícios, têm um mandato vitalício e são ouvidos antes de designados pelo Congresso. É só isso. Teixeira. Os juízes aqui também são vitalícios. Os juízes aqui também são vitalícios. E quando não querem continuar o cargo, põem o cargo à disposição. Repare, deixe-me só continuar. Tenho a Norberto, palavra. aqui os juízes têm mandato de 7 anos. Não são vitalícios. Atenção. Não são vitalícios. Bom, deixe-me continuar. Sem horizonte temporal. São vitalícios, Dom Norberto. Teixeira, por Isso é a favor. Constituição americana que diz, são Eu tenho a vitalícios. palavra. O direito comparado serve efetivamente para isso. O que eu apenas queria dizer aqui é que nós temos margem para o direito comparado. Por isso é que você trouxe a Namíbia, trouxe Cabo Verde para a comparação. Então permita que também se estenda a outros exemplos a comparação. Não pode ser conveniente. É isso, Teixeira. É só isso. E você tem consciência disso. Por outra, fez também referência à credibilidade das instituições. E de forma muito contida, fez referência à CNE, aos tribunais, enfim. Teixeira, por favor, ouça. Os países têm opções políticas. As opções podem ser, obviamente, questionáveis. Por exemplo, Moçambique viveu uma situação mais ou menos do que se diz em Angola, quanto à credibilidade da Comissão Eleitoral. Estudo comparado. Moçambique alterou o seu modelo de tal sorte que hoje o presidente da Comissão Eleitoral Moçambique é uma entidade religiosa. Ocorreram outras eleições. Aqueles que alegavam que perdiam por causa do modo de provimento dos órgãos da Comissão Nacional Eleitoral voltaram a perder. Então a questão não tem nada a ver com quem está. A questão que se coloca é a mentalidade que nós devemos inculcar. Que nós, os angolanos, o Adriano e o Milonga, amanhã, quando forem colocados num cargo de responsabilidade, percebam primeiro que antes de ser UNITA, antes de ser MPLA, é cidadão. Que tenhamos essa consciência de cidadania. Por isso é que eu perguntei àquela hora ao Teixeira, essas organizações que faz referência são independentes de quem? Mas estar independente do poder político significa que não tenha outros interesses. A sociedade só é movida pelos interesses do poder político. O lobby só anda à volta do poder político. Existem lobbies muito mais fortes, Teixeira. E o Teixeira tem juízo e ciência bastante para compreender isso.
Há inclusive lobbies que não estão no poder político, mas que podem influenciar o próprio poder político, até a queda do poder político. Não, aí está errado. A sociedade civil não influencia para a permanência ou não do poder político. A sociedade civil não é um ator ativo na luta do poder político. A sociedade civil influencia para as políticas públicas. Não é concorrente. Atenção, há uma invenção. Se quiser, não confunda criticar. Não. A sociedade civil não faz política, meus caros. A sociedade civil não faz política, não deixa cair o poder político. A sociedade política influencia, critica. A sociedade civil não é parte. Tem que ter a consciência de criticar o Milonga, que está há 50 anos no poder, e a mesma consciência de criticar o Adriano, que está há quase 50 anos como oposição. Este é o papel da sociedade civil, não é parte. Bom, por isso é que nós estamos agora a ver, e há aí informações inclusive, e o grande problema do nosso país é efetivamente, um dos grandes problemas é este. Por isso é que estamos agora a ver denúncias inclusive de atos de corrupção por parte da sociedade civil. Tá São bom. eles que estão a Milonga. denunciar-se. Milonga. Muito obrigado. Ok. Bom, Estamos a ser pressionados pelo a ordem dos tempo. advogados já Eu está. só não posso sair sem dizer o seguinte. Em relação à comparação que se faz sempre à Rádio Despertar aos órgãos públicos, daquelas comparações que, enfim, só vem mesmo... que são comparações não cabíveis entre as rádios públicas e a Rádio Despertar. Porque De um qual é a lado, do outro lado, é importante dizer que a Rádio Despertar é fruto do acordo de paz. E o Milonga gabou-se no princípio. Uma das nossas conquistas é a paz. Então, temos que saber que a paz tem um preço. Se é dos acordos, não podemos depois dizer, ok, daqui em diante os acordos já não valem e vamos deixar cair. Não é por ali. Em segundo lugar, o Norberto disse que recebeu no gabinete dele funcionários que foram despedidos na Rádio Despertar e foram ter com ele no gabinete dele. E aqui o estranho é efetivamente por quê? Porque quem vai despedir-se da Rádio Despertar não precisa ir no gabinete de ação psicológica da Casa de Segurança do Presidente para ir se queixar. Este é o ponto. Como é que foram lá se queixar? Então, não... Pode até responder, mas a questão é, Norberto, é importante sim, eu vejo o teu entusiasmo, o orgulho com que falas do gabinete que dirigiste, mas eu aconselharia algum cuidado, porque por acaso, e como sabe, no teu tempo naquele gabinete, estava toda hora a bailar o gabinete de ação psicológica, gabinete de ação psicológica. Tu é que me tornaste famoso? Não, eu sempre te dou fama, porque te precisa de mim, né? Senão fica difícil. Mas, para todos os efeitos, não vá com tamanha euforia. Porque as referências daquele gabinete para a sociedade não foram muito boas. E não é só para os partidos políticos, até para a sociedade civil. Agora, para o Milonga, por amor de Deus, não vai dizer que a sociedade civil, o que estavas a defender é como se a sociedade civil fosse-lhe coartada o direito à opinião, às liberdades, só porque é sociedade civil. Não pode ser. Quando é assim, eu sei que vocês são claque deles, mas para mim não é esse o ponto. O ponto é, a sociedade civil influencia sim o andamento da vida pública em toda parte do mundo. Influencia. Aí sim. Porque você não pode dizer, um Amílcar Xavier, que não se assume como militante, deixa de ter opinião sobre as questões do país. Não vai dizer que um Teixeira Cândido, que não é militante de nenhum partido, não pode emitir opinião, ou como é o medo do Milonga, não pode dizer que o MPLA tem que sair do poder. Por que não? Onde é que fica a liberdade de expressão? Sim, onde é que fica a liberdade de expressão? Então, nós temos que perceber que, na verdade, nós estamos num país que precisamos que seja verdadeiramente democrático. E a democracia também resume-se nesse respeito das opiniões contrárias. Não, é só para terminar uma coisa. Bom, tá bom. Sapinhala, Chegamos ao fim. Já não temos hipóteses, temos que respeitar.
Não há hipótese. A Ordem dos Advogados está aqui à espera. Já não há hipótese. Bom, meus caros, foi um bom exercício, agora em perspectiva, onde estamos e para onde vamos. Pedir à organização, o Dr. Osvaldo Umboco, que organize a segunda parte. Vamos fazer a segunda parte deste debate com o mesmo tema. E teremos todo o tempo. Vamos agora organizar o próximo passo, que é tradicional entre nós, que é a entrega de diplomas aos dignos conferencistas que aceitaram este convite da Oficina do Conhecimento. Então, nominalmente, eu vou chamar as dignas entidades que foram selecionadas criteriosamente para entregarem os diplomas de mérito aqui aos nossos ilustres convidados. Senhora Deputada Irina, e peço desculpas porque não me deram o sobrenome, Deputada Irina, por favor. Vai entregar o diploma, a Deputada Irina Diniz vai entregar o diploma ao Dr. Norberto Garcia, o novo diretor da Rádio Escola. Atenção à fotografia para a posteridade. Chato, Norberto. Muito obrigado, Senhora Deputada Irina Diniz. Segue-se o Dr. Eugênio Chipaco, vai entregar o diploma ao Sr. Deputado Milonga Bernardo. Uma vez jornalista, sempre jornalista. Mais palmas, mais palmas. Doutora Aline Soares vai entregar o diploma ao Sr. Deputado Adriano Sapinhala. Aproveita, Norberto. Doutora Aline Soares. Saiu? Foi à casa de banho? Podemos aguardar? Não? Então convido o Dr. Osvaldo Umboco, instituidor, fundador da Oficina do Conhecimento. A fotografia. Muito obrigado. Dr. Diamantino Saldanha vai entregar o diploma ao Dr. Teixeira Cândido. Jornalista, nosso guardião, antigo secretário do Sindicato de Jornalistas. O moderador não recebe, nem tem honorários. Então estamos todos entendidos. A Oficina do Conhecimento vem aí a segunda parte em agosto. Vamos para a fotografia de família. Muito obrigado por terem vindo a este debate super interessante. Ficaram aqui questões por abordar e também por responderem, mas vamos ter a segunda parte em agosto. Muito obrigado a todos. Para agradecer o Amílcar, os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas do sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Outra vez. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas do sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Muito bem.